Queridos, o seu senso de urgência essa noite tem que ser impulsionado a gritar dentro de você, porque nós não sabemos até quando nós podemos fazer. Um dia foi o último dia em que Ayrton Senna entrou dentro de um Fórmula 1. Um dia foi o último dia que Marília Mendonça fez o seu show. Um dia foi o último dia que as pessoas entraram dentro de um avião. Um dia foi o último dia em que você brincou com os seus amigos na rua e depois nunca mais você brincou com eles. Mas a pergunta é: quando será o último dia? E se eu não sei, então eu preciso ser urgente em fazer, porque quando for o último dia e eu não puder fazer mais, eu quero que as pessoas digam assim: uau, até parecia que ele saberia que era o último dia, parecia que ele sabia que era o último culto, que era a última pregação, que era o último jejum, que era a última conferência, que era o último retiro. Sabe por quê? Porque a minha história precisa ser escrita com Deus, para que ela cure a história de outras pessoas. Mas deixa eu te falar uma coisa: você vindo num culto de domingo à noite, sentado, ouvindo o pastor só pregar, isso não vai mudar a história de ninguém. Por isso que o seu senso de urgência em fazer, precisa gritar dentro de você essa noite. Queridos, isso é ter humildade em saber que o Criador de tudo, que o Criador da minha história, que o Criador da sua história não me deu o direito de saber qual vai ser o meu último dia. Então eu vou ser intencional em tudo o que eu faço. Eu vou ser intencional nas minhas palavras, nas minhas orações, nos meus jejuns, nas minhas ativações. Sabe por quê? Porque o dia que chegar o meu último dia, eu não vou ter arrependimento nenhum, porque eu vou falar: Deus, eu fiz tudo o que eu podia, e que a minha história possa curar a história de outras pessoas. Por isso que o tema da minha mensagem essa noite é: você tem pouco tempo. Sabe por quê? Porque um dia nós vamos acertar que é o nosso último dia, e aí, aqui na terra você não vai poder fazer mais nada. Um dia nós vamos acertar. Se nós pensarmos todos os dias que hoje é o meu último dia de vida, vai chegar um dia que você vai acertar. E essa mensagem é porque hoje tem uma geração de espectadores enchendo as igrejas, mas tem poucos filhos querendo construir uma história com Deus. Tem uma geração de gente lotando as igrejas porque querem aquilo que Deus pode dar, mas tem uma geração de poucos filhos querendo construir uma história com Deus que vai ecoar pela eternidade. É por isso que você tem pouco tempo, e é por você ter pouco tempo que você não pode ser imprudente. Você tem que ouvir o que Deus fala. Sabe, o pior que nós podemos fazer em relação a Deus é não ouvir aquilo que Ele tem para falar no nosso coração. Nós temos tantos afazeres todos os dias, que às vezes nós esquecemos de ouvir aquilo que Deus está falando dentro de nós. Nós já levantamos atrasado. Se você acorda às 6:30, já não tem mais tempo para fazer tudo. Se você acorda às 6 horas, você já tem muita coisa para fazer. E nós esquecemos de parar e ouvir a voz de Deus quanto ao que fazer, quanto a quem ser e quanto a como fazer. Isso nos faz ser imprudente com aquilo que Deus está querendo escrever a nosso respeito. Queridos, ou você acha mesmo que Deus te criou só para você ser um bom médico, um bom advogado, um bom administrador, um bom vendedor, uma boa professora, um bom mecânico, um bom construtor? Queridos, você acha mesmo que Deus te criou só para isso? Você acha mesmo que Deus te criou só para você acordar cedo, tomar café, ir para o serviço, pagar boleto, reclamar da correria e dormir? Eu não acredito que Deus, na sua infinita sabedoria, iria nos criar só para isso. Eu falo para os adolescentes todo sábado aqui: querido, você tem que estudar mesmo, você tem que ser alguém na vida, mas Deus não te criou para você ser só um bom médico, um bom administrador, um bom advogado. Deus te criou para criar uma história que vai ecoar na eternidade. Sabe qual é o problema? É que a igreja está deixando isso só para jovens e adolescentes. A igreja está achando que não, deixa que só os jovens vão orar, deixa que só os adolescentes vão orar. Queridos, Deus tem isso para você.
Ainda dá tempo de você construir uma história que vai mudar a história de gerações lá na frente. Você vai falar para mim assim: não, dá mais não, pastor, eu não tenho mais fôlego para isso, deixa que os adolescentes fazem. Queridos, passa aqui na frente da igreja no sábado, 2h da tarde tem gente aqui. Eu chego aqui, eles falam para mim, às vezes eu chego 4 horas, 4 e pouquinho, porque o culto é às 5. Ô pastor, chegou tarde, hein? Intencionalidade em querer construir uma história. O problema é que o povo está mandando mensagem para a gente: bora para o GR, bora fazer alguma coisa, abre o GR, fala de Jesus para alguém. Você está muito cansado, tem que pagar um monte de boleto no final do mês, vou trabalhar só. Você acha mesmo que Deus te criou só para isso? Você acha mesmo que Deus te fez só para isso? Na infinitude do poder de Deus, não caberia a sua maior criação ser criada só para pagar boleto. E pagar boleto é importante, tá, irmão? Tem que pagar mesmo seu nome no Serasa. Mas a importância mesmo é entender, ouvir a voz de Deus e não ser imprudente com o chamado de Deus para nós. Talvez Deus esteja querendo te dar algo maior, e você não está vivendo isso por causa dos sofrimentos da vida, por causa dos sofrimentos que a vida tem te dado, sabe? Existem homens no passado que resolveram acreditar naquilo que Deus tinha para eles. Existem homens que venceram fornalhas, existem homens que venceram covas de leões, existem homens que acreditaram na promessa e viraram governadores da maior nação da época. Existem homens que acreditaram na promessa e cruzaram o mar a pé enxuto. Sabe, esses homens mostraram que os sofrimentos leves e momentâneos só estão produzindo em nós um peso de glória, e que na verdade as coisas passageiras não importam, mas o que de verdade importa é o que acontece na eternidade. Coloca para mim 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18. Queridos, tudo isso um dia vai passar. Tudo o que acontece aqui na terra um dia vai passar. E o dia que passar nós vamos entender que o que de verdade importa é a eternidade, é o que eu construí na minha vida, para que o dia que eu morresse as pessoas falassem assim: uau, realmente, a história dessa pessoa curou a história de muitas outras pessoas. Conseguiu, querido? 2 Coríntios capítulo 17, versos... 2 Coríntios capítulo 5, versos 17 e 18. Olha lá. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós. E assim, se alguém está em Cristo e é nova criatura, as coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Verso 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Acho que eu anotei errado é 2 Coríntios, então é 1, coloca 1 Coríntios para mim. Não, 1 Coríntios, senão eu vou ler aqui, que eu acho que eu coloquei Então peraí que eu vou ler aqui o texto, depois você acha aí, irmão, depois você procura e acha. O texto é assim, ó: porque as nossas leves aflições, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso de glória, e não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Sabe o que? 2 Coríntios capítulo 4, errei por 1, coloca aí que nós vamos ler todo mundo junto. Acontece, irmão. Olha lá, 2 Coríntios capítulo 4, vai dar certo, fica tranquilo que vai dar certo. Ele está em Crônicas, vai rir. Mas o erro é do pastor que não passou antes. 2 Coríntios capítulo 4, verso 17 e 18. Eu errei por 1, eu coloquei aqui 2 Coríntios capítulo 5, mas é 2 Coríntios. Ah lá, agora vai, olha só, rebobina a fita aí. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Verso 18.
não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Querido, sabe o que eu queria te falar essa noite? É que a sua vida não pode se resumir a um culto de domingo à noite, aonde você ouve o pastor pregar e está tudo bem, e talvez você esteja juntando tesouros somente na terra, mas o próprio Jesus já disse para nós que aqui na terra a traça consome. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a tua herança vai ficar para alguém, mas o teu galardão vai ecoar na eternidade. O que Deus faz na sua vida hoje é para que isso seja ecoado na eternidade. A Bíblia está aqui para nos provar que a história das pessoas que deixaram com que Deus fizesse história com elas, ecoassem na eternidade, queridos. Enquanto você estiver juntando tesouro na terra, a traça vai consumir, mas o dia que você entender que o seu tesouro está no céu, o seu galardão, a sua história vai ecoar pela eternidade. Você precisa ouvir Deus te chamando, você precisa sair do campo da imprudência, do campo do comodismo, porque uma vida sem ouvir a voz de Deus nos chamando para o verdadeiro propósito é uma vida imprudente. Mas se você deixar essa noite, Deus vai mudar a sua história, como eu disse no começo, e você vai deixar de ser uma pessoa imprudente e vai passar a viver aquilo que Deus tem para você viver. Uma pessoa imprudente é uma pessoa que não entende o que é preciso fazer. Uma vida imprudente é de uma pessoa que tem a vida totalmente transformada, mas ela faz com que aquela história pare nela. O que Deus fez em você não pode parar em você. A sua história de transformação, como eu já disse há pouco tempo atrás, tem o poder de transformar outras histórias. Você só precisa fazer o que é necessário. Aí você vai falar para mim assim: tá bom, pastor, mas o que é necessário eu fazer então? Primeira coisa, você precisa sair do seu campo de comodismo. Você precisa parar de achar que você está velho demais para fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa e você não precisa me responder, responde para você. Essa semana que passou, quantas vezes você falou de Jesus para a pessoa que trabalha do seu lado? Quantas vezes você disse para a pessoa que está do seu lado que Jesus pode mudar para sempre a história dela? Você precisa parar de achar que você está velho demais para evangelizar. Você precisa parar de achar que você está cansado demais para fazer as coisas para Deus. Você precisa parar de achar que isso é só algo para o pastor ou para a liderança da igreja. Não, não, não. Deus chamou todos nós para fazer isso. Entenda, você não tem todo o tempo do mundo para se preparar. Chegou a hora de você fazer o que é preciso. O que nós fazemos é a expressão de quem nós somos. Ou seja, se você não estiver se preparando para fazer o que é preciso, você nunca vai sair da sua zona de conforto. Deixa eu te falar, você ir na de Itália todo sábado não vai fazer de você uma pizza. Você dormir na garagem da sua casa não vai fazer de você um carro. Você nadar todos os dias não vai fazer de você um peixe. Você vir à igreja não vai fazer de você um crente que cumpre propósito de Deus. Por isso você precisa fazer o que é necessário. O ambiente não te torna nada, o que te transforma e te impulsiona é a sua essência. Você precisa parar de ser imprudente, você precisa se preparar para viver os melhores dias da sua vida, queridos. Quantos ministérios mortos nós temos aqui essa noite? Quanta gente que já ouviu Deus falar: eu vou fazer em você, eu vou te levantar, eu vou te colocar à frente, eu vou te colocar para cuidar de pessoas, eu vou te levantar para marcar uma geração, e você deixou isso morrer, porque você está sendo imprudente com aquilo que Deus colocou na sua vida. Você está sendo imprudente com o que Deus está fazendo na sua vida. Quantas vezes Deus já falou com você, mas por conta da sua imprudência você esqueceu disso. Mas Jesus escolheu essa noite para transformar a sua história, ressuscitar o que está morto, colocar para funcionar o que está parado, reativar pessoas desacreditadas ministerialmente, queridos. Essa é uma noite de transformação, e se você estiver disposto, Deus te tira do campo da imprudência e te leva para o campo do propósito. Mas entre o campo da imprudência e o campo do propósito existe um caminho chamado fé.
fé naquele que prometeu e vai cumprir se você estiver disposto.